Acelerar o colapso. O aceleracionismo na Red Pill e na machosfera como estratégia de sobrevivência masculina. Em meio ao declínio silencioso das sociedades ocidentais, marcado por casamentos em colapso, taxas de natalidade em queda livre, suicídios masculinos recordes, e uma geração de homens cada vez mais desiludidos, surge uma corrente incômoda, porém cada vez mais influente, dentro da Red Pill e da machosfera. O aceleracionismo. Não se trata de um mero niilismo destrutivo ou de ódio irracional, mas de uma análise fria da realidade biológica, econômica e social. O sistema atual, moldado pelo feminismo institucional, leis enviesadas de família, hypergamy descontrolada, e uma cultura que trata a masculinidade como tóxica, é insustentável. Acelerar significa permitir que essas contradições se manifestem plenamente e de forma acelerada, forçando o colapso necessário para uma reconstrução sobre bases realistas. Diferenças sexuais inatas, meritocracia e papéis complementares entre homens e mulheres. O diagnóstico incômodo da Red Pill. A Red Pill, inspirada na analogia do filme Matrix, representa o despertar para verdades desconfortáveis que a sociedade mainstream, a Blue Pill, esconde. Homens que engolem a pílula vermelha percebem que o romantismo moderno é em grande parte uma ilusão. Estudos clássicos de plataformas como OkCupid revelam o que a biologia já sugeria. As mulheres classificam cerca de 80% dos homens como abaixo da média em atratividade, enquanto os homens distribuem suas avaliações de forma muito mais equilibrada. No Tinder e em outros apps, as mulheres dão like em apenas 4–10% dos perfis masculinos, concentrando sua atenção em um pequeno percentual de homens de alto valor, os famosos top 20% ou menos. Essa hypergâmia, a tendência feminina de buscar parceiros de status superior, em termos de recursos, estatura, dominância e atratividade, não é uma invenção misógina. É um mecanismo evolutivo documentado. Mulheres, ao longo da história, buscaram provedores e protetores geneticamente fortes para maximizar a sobrevivência da prole. Na era moderna, com independência financeira, educação superior feminina e apps de namoro que amplificam opções, essa tendência se torna extrema. O resultado? Uma minoria de homens recebe atenção desproporcional, enquanto a maioria acumula rejeições, solidão e desmotivação. As consequências são visíveis em estatísticas frias. Taxas de casamento estão em declínio histórico no Ocidente. Divórcios, que terminam cerca de 40–45% dos casamentos nos Estados Unidos e em vários países europeus, são iniciados majoritariamente por mulheres. Nos processos, os homens frequentemente perdem custódia dos filhos, pagam pensões altas e enfrentam restrições financeiras que podem durar anos. Estudos mostram que homens divorciados têm risco de suicídio 2 a 3 vezes maior que homens casados. No geral, os homens cometem suicídio em taxas 3 a 4 vezes superiores às das mulheres. Leis enviesadas e a desvalorização do homem. O problema não para na esfera romântica. O sistema legal e cultural reforça a narrativa da mulher como vítima e do homem como opressor. Leis de violência doméstica, como a Maria da Penha no Brasil, ou equivalentes no Ocidente, muitas vezes presumem culpa masculina. Tribunais de família tendem a favorecer mães na guarda dos filhos. A cultura corporativa e acadêmica promove diversidade e inclusão, que na prática, muitas vezes significam desvantagem para homens brancos e asiáticos em certos contextos. Enquanto isso, a masculinidade é constantemente atacada. Boys will be boys virou tóxico. Brincadeiras de infância são medicalizadas como TDAH. E competições masculinas naturais são vistas com suspeita. O resultado é uma crise de propósito. Jovens homens abandonam a educação superior em proporções crescentes, retiram-se do mercado de trabalho, quiet quitting, ou NEETs, e optam por estratégias de autopreservação. Aqui entra o MGTOW, Men Going Their Own Way. Homens que decidem investir em si mesmos, carreira, saúde, finanças, hobbies, sem depender de relacionamentos que podem destruí-los legal e emocionalmente. Não é ódio às mulheres, mas realismo. Não jogar um jogo com regras viciadas. Outros migram para o Passport Bro, buscar parceiras em culturas mais tradicionais na Ásia, América Latina ou leste europeu, onde a hypergamy ainda é moderada por normas sociais. O aceleracionismo como estratégia racional. Diante desse quadro, reformar o sistema de dentro parece ingênuo. Instituições capturadas por ideologias feministas e governamentais resistem a mudanças reais. Leis de igualdade ignoram diferenças biológicas. Educação sexual e mídia promovem o empoderamento feminino sem contrapartida de responsabilidade. O aceleracionismo na machosfera propõe o oposto da contenção: empurrar as tendências ao extremo. Quanto mais as mulheres exercem hypergamy irrestrita, via apps e independência, mais homens se retiram do mercado matrimonial. Quanto mais leis protegem mulheres à custa da justiça para homens,
mais evidente fica a injustiça sistêmica. Quanto mais a cultura demoniza traços masculinos, competitividade, estoicismo, dominância, mais homens optam pelo minimalismo ou pela rebelião passiva. Essa retirada em massa acelera o colapso demográfico e econômico. Países ocidentais já enfrentam natalidade abaixo da reposição, 1,3 a 1,8 filhos por mulher, na maioria das nações desenvolvidas. Sociedades envelhecem, sistemas de previdência entram em crise e dependem de imigração em massa, que traz seus próprios problemas culturais. Homens desmotivados não constroem, não inovam e não sustentam famílias no mesmo ritmo. A aceleração força o sistema a confrontar suas contradições mais cedo. Se o modelo atual não funciona, o que vem depois? Não é torcer pelo sofrimento gratuito. É reconhecer que, historicamente, grandes renovações civilizacionais ocorrem após crises profundas. Quedas de impérios romanos, colapsos medievais ou crises econômicas que forçam adaptação. Um colapso gradual permitiria que elites atuais mantivessem poder com paliativos, mais subsídios, mais imigração, mais propaganda. Um colapso acelerado expõe a falência do igualitarismo radical nos sexos e obriga à reconstrução. Cenários de colapso e possibilidades de renascimento. Imagine o cenário acelerado. Taxas de casamento caem para abaixo de 30 a 40%. Mais homens optam por celibato voluntário ou relações casuais mínimas. Mulheres de alto valor ainda encontram parceiros, mas a maioria enfrenta o UOL, declínio de atratividade após os 30 a 35 anos, com menos opções. Taxas de fertilidade despencam para 1,0 ou menos em algumas nações. Economias encolhem por falta de mão de obra jovem e inovação masculina. Homens ainda dominam patentes, startups de alto risco e trabalhos perigosos. Governos respondem com incentivos cada vez mais desesperados. Subsídios à natalidade, propaganda pró-casamento, talvez até tentativas de regulação de apps de namoro. Mas, como mostram experiências na Coreia do Sul, Japão e Europa, esses paliativos falham quando a confiança cultural está quebrada. No vácuo, surgem novas estruturas. Comunidades online e offline, baseadas em valores Red Pill. Grupos de homens focados em autodisciplina, fitness, finanças e fraternidade. Modelos de relacionamento mais tradicionais em nichos ou regiões. Possivelmente, um retorno parcial a contratos matrimoniais fortes, com divisão clara de papéis, ou novas formas de poliginia, soft harems consentidos entre elites. Homens que acumularam riqueza e status durante o colapso estarão em posição de ditar termos. Não se trata de subjugação feminina, mas de realismo. Sociedades que ignoram a natureza humana pagam preço alto. Diferenças médias entre sexos em preferências, variância masculina, mais gênios e mais fracassados, e psicologia evolutiva não desaparecem por decreto. Respondendo aos críticos. Críticos rotulam isso de misógino, óxico ou extremista. Dizem que ignora os benefícios da igualdade ou que generaliza demais. No entanto, a Red Pill não nega que existam mulheres boas e relacionamentos viáveis. Ela afirma que são exceções em um mercado viciado, exigindo alto valor masculino e sorte. Não é ódio, mas amor à verdade e autopreservação. Outros argumentam que o aceleracionismo piora o problema. Mas a estagnação atual já é pior. Milhões de homens deprimidos, produtividade perdida, sociedades frágeis. Ignorar a biologia não a faz desaparecer, apenas adia o ajuste doloroso. Influenciadores da machosfera, de Rollo Tomassi, The Rational Male, a canais que discutem Black Pill e Game, cumprem papel vital. Fornecem o manual de sobrevivência que escolas, pais e mídia falharam em dar. Eles não criaram a hypergaming ou as leis ruins, apenas nomearam o jogo. Conclusão. Acelerar para reconstruir. O aceleracionismo na Red Pill não é o fim da história, mas o meio mais eficiente para um novo começo. Homens acordados não salvam um sistema que os vê como descartáveis, provedores de recursos, alvos de piadas, culpados por defeito. Eles se aprimoram, constroem impérios pessoais, retiram cooperação desnecessária e deixam que as contradições matemáticas do modelo atual se resolvam na prática. A natureza não negocia. A seleção sexual, a termodinâmica das relações e as realidades demográficas seguem seu curso. Quanto mais rápido o sistema atual queimar suas contradições, mais cedo surgirá espaço para algo mais alinhado com a realidade humana. Respeito mútuo, baseado em diferenças, não em dogmas igualitários. Valorização da contribuição masculina. E relacionamentos que não transformem amor em armadilha legal. Os iludidos da Blue Pill podem continuar sonhando com almas gêmeas e igualdade perfeita. Os Red Pilled aceleram, preparam-se e constroem. O futuro não será ditado por quem nega a natureza,
mas por quem a aceita e age conforme ela. Homens da machosfera não estão destruindo a sociedade. Estão se posicionando para sobreviver ao seu inevitável colapso. E quem sabe, liderar o renascimento que virá depois. Está na hora de engolir a pílula vermelha por completo. Acelere o inevitável. Foque em si mesmo. O sistema que o odeia não merece sua lealdade cega. Sobre as cinzas, algo mais forte pode nascer.